ano e meio e já temos um possível mega escândalo de corrupção à vista que aparentemente não vai se concretizar por causa da internet. A história da importação do arroz ganhou uma nova rota e eu vou te explicar porque pode ser que a importação do arroz nem aconteça e acabe em CPI. Alerta de spoiler: funcionário do governo do pai dos pobres deve rodar. E outras pessoas também. E esse aparente esquema, como eu disse, começou a ser investigado por pessoas comuns na internet. E é interessante mencionar isso um dia após o esquema de milícia virtual do PT ser revelado e o Senado estar prestes a dar mais do que o PL da censura pedia. É muito pior, ou seja, é loucura. Arroz, censura e a milícia digital do PT. Sem mais delongas, separa o estomazil, tenta ficar confortável e bora lá! Como são 3 temas, eu vou começar pela milícia digital do PT e mostrar como uma coisa vai ligando na outra. Fica aí que você vai entender. Milícia digital do PT mais uma vez revelada pela mídia. E eu digo mais uma vez porque esse assunto é antigo. A mídia sempre faz matéria, tem um caminhão de provas e a justiça nunca se importa. E é interessante pensar que as provas que tinham para nos acusar de milícia digital, no meu caso, era que eu seguia alguns perfis no Twitter e fazia vídeos em apoio ao governo Bolsonaro. Eu digo interessante para não falar outra coisa, já que a democracia agora proíbe, né? Mas tá, vamos entender porque é complexo. Em resumo, o PT, através da SECOM, que era do Paulo Pimenta, faz reuniões diárias às 8 da manhã com servidores. Discutem as pautas que devem ser levantadas nas redes sociais na tentativa de pautar o debate nas redes. E aí, quando é necessário, eles acionam os influenciadores digitais. Mas como e quando seria feito esses acionamentos aos influenciadores digitais? Não sabemos, porque o governo não respondeu. Isso não choca ninguém, porque é de conhecimento público a milícia digital do PT que usa dinheiro público para atacar opositores na internet. É conhecida, porém ignorada. Presta muita atenção no acuse-os do que você faz, chame-os do que você é, que eu vou te mostrar agora. Folha de São Paulo, 2011, abre aspas. O PT vai montar uma patrulha virtual e treinar militantes para fazer propaganda e criticar a mídia em sites de notícia e redes sociais como Twitter e Facebook. O partido quer promover cursos e editar um manual do twitteiro petista com táticas para a guerrilha na internet. A ideia é recrutar a tropa a tempo de atuar nas eleições municipais de 2012. Vamos espalhar núcleos de militantes virtuais por todo o país, promete o petista Adolfo Pinheiro, 36 anos, encarregado de apresentar um plano de ação amanhã ao presidente da legenda, Rui Falcão. Os filiados serão treinados para repetir palavras de ordem e usar janelas de comentários de blogs e portais noticiosos para contestar notícias negativas contra o PT. Quando sai algo contra um governo petista, a mídia faz escândalo, da página inteira do jornal. Temos que ir para cima, diz Pinheiro. Nossa única recomendação é não partir para baixaria e manter o nível do debate político, afirma ele. A criação dos chamados MAV, Núcleos de Militância em Ambiente Virtual, foi decidida no 4º Congresso do partido em setembro. Fecha aspas. MAV, Militância de Ambiente Virtual. E você sabe o que a justiça fez a respeito? Nada. Em 2014, foi a vez do Estadão noticiar a guerra virtual do PT. Abre aspas. A ordem do ex-presidente Lula, que mandou o PT ir para cima daqueles que expõem os maus feitos do partido, foi perfeitamente entendida. Os petistas estão articulando uma verdadeira guerrilha para atuar nas redes sociais durante a campanha eleitoral. Não deixem ataques sem defesa, disse o presidente do PT paulista, Emílio de Souza, a participante de um camping digital promovido pelo partido para treinar essas milícias virtuais. É com esse ânimo que os petistas se aprontam para o que consideram ser uma guerra, na qual a verdade é o que menos importa. Motivos não faltam para que o PT se preocupe. Multiplicam-se evidências de que o escândalo da Petrobras é muito maior do que o noticiado até agora. Além disso, o eleitorado começa a se dar conta de que a imagem de administradora competente atribuída pela propaganda oficial à presidente Dilma Rousseff não corresponde à realidade. Quando fala em rebater os ataques que sofre, o partido pretende negar a realidade, desqualificar os que
pensam de modo diferente e propagar teorias da conspiração para justificar os problemas reais do país que governa. Nada melhor para isso do que o lado obscuro das redes sociais, onde o descompromisso com os padrões éticos e técnicos do jornalismo profissional permitem que mentiras sejam tomadas como verdade e que verdades sejam combatidas como mentiras repetidas 1000 vezes. Reputações são dizimadas em alguns cliques para um partido que se vê como a encarnação da vontade popular e que considera as opiniões divergentes como manobras dos inimigos do povo. Nenhum esforço é pequeno para denunciar os algozes do novo Brasil construído pelo lulopetismo. O tal camping digital que o partido montou para doutrinar seus seguidores respeita esse espírito. Adestrar seu exército para disseminar a verdade oficial, não só em páginas do partido, mas também na forma de patrulha sistemática em sites e blogs alheios. Nesse encontro petista, cerca de 2.000 inscritos ouviram dicas sobre como ganhar audiência em blogs, defender o partido na internet e navegar sem deixar rastros que permitam a identificação. A desculpa esfarrapada que, conforme o programa oficial, é dar prejuízo à NSA, a agência de espionagem americana acusada de bisbilhotar a internet no resto do mundo. Na prática, porém, trata-se de aprender a espalhar inverdades de forma anônima, evitando processos judiciais. Além disso, os militantes com presumível excitação juvenil puderam assistir a debates didáticos com o intitulado como As Elites e a Mídia Desconstroem a Verdade dos Fatos e também a palestras na internet informando a disputa política preferida do ex-ministro Franklin Martins, que, aliás, está na vanguarda da luta dos radicais petistas para amordaçar a mídia crítica ao governo e que gostaria de ver o PT aparelhar a internet tanto quanto aparelhou a administração. De quebra, em um debate sobre como responder às críticas sobre os gastos com a Copa, a audiência pode desfrutar das opiniões de Jânio Carvalho Santos, ex-diretor da torcida organizada Mancha Alviverde do Palmeiras, que já foi preso pela morte de um torcedor corintiano e por tumultos durante um jogo. Em uma das sentenças, o juiz informou que Jânio tem personalidade voltada para a prática de atos violentos e conduta social reprovável. Não é de hoje que o PT trata a internet como trincheira. Fecha aspas. Em 2014. Veja bem se não é tudo que eles nos acusam. Só que adivinha, nada aconteceu. Chegamos então em 2015, onde a Veja teve que desenhar que essa militância não era gratuita. Fernando Rodrigues, uma exceção do UOL, divulgou as contas de publicidade federais para os blogs patrocinados pelo PT para atacar jornalistas e veículos independentes que denunciam a roubalheira do suposto partido. As palavras da chamada mídia alternativa passaram de 6,9 milhões em 2013 para 9,2 milhões em 2014, ano que tivemos eleições gerais no Brasil e a presidente Dilma Rousseff foi eleita. Petrobras e subsidiárias, além de Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, desembolsaram praticamente 91%, ou 8,4 milhões de reais do dinheiro repassado aos blogueiros sujos do PT. As tabelas abaixo mostram quanto você paga pela propaganda petista. E aí a Veja expõe, o quadro com os nomes e os valores da militância que nós, contribuintes, bancamos. Valores de 2014. Brasil 247, o maior blog petista até hoje, no ano 2014, recebeu quase 1,5 milhão de reais. Brasil de Fato, 335 mil. Brasil Econômico, 3,5 milhões. Blog do Luiz Nassif, 1 milhão. Diário do Centro do Mundo, 209 mil. Ópera Mundi, 684 mil reais. Revista Fórum, quase 100 mil reais. Kennedy Alencar, 194 mil reais. Agora vamos às empresas de jornalismo profissional. O UOL levou 14 milhões e 600 mil. A Globo.com mais G1, 13 milhões e meio. O R7, 6 milhões. O Terra, 9 milhões. Do seu dinheiro, galera. Do nosso dinheiro. Em ano eleitoral. Mas tudo bem, essa matéria aparentemente não convenceu a justiça de fazer alguma coisa. Vamos para 2017? Aqui o G1 nos conta que Mônica Moura, esposa do então marqueteiro do PT, pegou 200 mil reais em espécie para que o perfil Dilma Bolada, que era defensor da Dilma, reativasse o perfil, já que a presidente, na época, tinha ficado furiosa com o fim da página.
E você acredita que não deu nada? E eu digo que não deu nada porque assim que o Dilma assumiu, no ano passado, o dono do perfil ganhou um cargo na empresa Brasil de Comunicações, a nossa querida EBC. Viu? Com eles é assim que funciona. Para terminar de escrachar o negócio todo e não deixar nenhuma dúvida sobre o que de fato o PT fazia na internet, em 2018 estourou o mensalinho do Twitter, que para quem não se lembra, foi um esquema desvendado onde influenciadores eram pagos para falar bem do governo e de parlamentares e candidatos de esquerda, entre eles, inclusive, Gleisi Hoffmann. Foi sim um mega escândalo na época, mas nada de concreto aconteceu. E foi quando chegamos em 2019, onde na CPMI das fake news, a Caroline de Tony levou o assunto à discussão avisando: nós vamos usar esse CPI para investigar essa bagaça. Já nos requerimentos 181, 193 e 204, nós queremos investigar o conhecido mensalinho do PT. No que consistia, então, o mensalinho do PT? Se refere a um esquema de pagamento de influenciadores de redes sociais para a propagação de pautas positivas disfarçadas de notícias, que ficou conhecido popularmente como mensalinho do PT. E eu estou falando isso com base na imprensa da época. Por exemplo, notícia aqui da Folha de São Paulo, que é um veículo muito respeitado pela oposição. Folha de São Paulo fala aqui, agência é acusada de contratar perfis para propaganda irregular pró-PT no Twitter. Daí aqui fala, por exemplo, da jornalista Paula Holanda, militante de esquerda e influenciadora digital, conhecida no Twitter como PPP Holanda, que tinha cerca de 6 mil seguidores, e que ela fazia ela ganhava pontos fazendo essas notícias e em troca eles monetizavam isso. Ela falava que ela aceitou escrever tweets favoráveis na época com relação à candidata do PT, Gleisi Hoffmann. Então aqui está, esse fato que eu estou falando do mensalinho, está noticiado aqui pela Folha de São Paulo numa notícia de 26 de agosto de 2018. Então não venham reclamar comigo sobre isso, reclame aqui com a imprensa da época que noticiou. Outro veículo da imprensa que noticiou sobre o mensalinho dos militantes ilegais do PT foi a Isto É. Aqui tem outra notícia da Isto É. Petistas já foram denunciados no mensalinho do PT. Aqui fala, na época era o deputado federal Miguel Correia, que foi acusado de ser o cara que fazia esse gerenciamento. Aqui notícias R7, outro que está falando então desses influenciadores, dessa divulgação de informação no período aí, perto à eleição, para poder propagar notícias favoráveis acerca do Partido dos Trabalhadores. E o resultado? A CPMI foi encerrada pouco tempo depois, sem nenhuma explicação. Mas isso foi em 2018, eles pararam com isso, eles aprenderam a lição depois que o Alexandre, o STF e toda a Polícia Federal veio atrás de bolsonaristas por subirem hashtag e produzirem uns memes de qualidade sem que nunca, jamais, não existe nenhuma prova de que dinheiro público tenha sido usado em todo o processo. Falando por mim, nunca aconteceu. Mas, filho, estamos falando do acuse-os do que você faz, não do que você já fez. No final de 2023, o influenciador de esquerda Henri Bugalho, de livre e espontânea vontade, fez um vídeo contando que no período eleitoral ele e outros influenciadores do YouTube com canais conhecidos foram chamados pelo YouTube e outras fundações para combater o bolsonarismo e fazerem vídeos pró-democracia e com contrapartida. A contrapartida é muito boa, uma quantidade significativa de dinheiro. Isso está documentado, galera, tem vídeo. Mas eu vou te mostrar o áudio. Mas ano passado eu fui chamado, junto com outros influenciadores, vários canais que vocês conhecem aqui, acompanham e admiram, nós fomos chamados para compor um projeto chamado YouTubers pela Democracia. Era uma parceria entre o YouTube e também algumas fundações que iam financiar por alguns meses alguns canais aqui importantes no YouTube para gerar conteúdo pró-democracia, ou seja, e isso não no sentido abstrato, né? Não no sentido assim, a democracia, se ela fosse perfeita, ou a democracia quando houver revolução e, arrumarem as pendengas aqui, não. A questão era defender o modelo atual democrático contra os arroubos autoritários do Bolsonaro. Era um projeto para defender as eleições no Brasil, para defender a urna eletrônica, para defender a lisura das eleições, para confrontar discurso golpista, para confrontar manifestantes golpistas, né, acampados na frente dos exércitos, ou seja,
seja, era para falar sobre a democracia concreta no Brasil e como ela estava em risco diante do Bolsonaro. Então, nós, vários canais, eu acho que tinha uns 10 canais ali, não me recordo se o Galãs Feios estavam lá, eu acho que eles não estavam, mas havia outros canais importantes que vocês acompanham, inclusive um comediante bem famosinho agora, que vive colado com os radicais, e nós fomos chamados para fazer esse projeto, recebemos uma grana importante para fazer esse projeto, e quando eu fui convidado, eu comentei com quem me convidou, né, eu falei assim, olha, eu estou numa fase complicada da minha vida aqui, eu não estou fazendo conteúdo com tanta periodicidade como eu fazia antes, eu não sei se eu vou participar. E ele disse o seguinte, olha aí, faço questão que você participe porque você é uma voz importante na esquerda, você é alguém que já defende essas pautas há muito tempo e faz o que você puder aqui, mas a gente quer que você participe porque vai ajudar nesse projeto. Então eu participei e, como eu falei, a gente foi financiado durante alguns meses para fazer vídeos pró-democracia, em defesa da democracia, em defesa das eleições, do processo democrático, da pluralidade de ideias, das vozes divergentes, de uma eleição que fosse justa e tentando confrontar esse discurso golpista, como eu mencionei. E aí nós fizemos isso, né? Vocês fizeram isso por uma quantidade importante de dinheiro. Galera, isso rolou nas eleições de 2022. Não teve ninguém procurado pela Polícia Federal, não teve ninguém colocado nos inquéritos das milícias digitais que só servem para perseguir bolsonaristas. E eu não consigo entender o porquê. Nós derrotamos o bolsonarismo! E lembrar essa fala nessa terça-feira é interessante, já que ontem o Estado de Minas nos contou que uma juíza foi afastada pelo CNJ por 60 dias por ter feito críticas ao Dilma nas redes sociais. E a justificativa foi, abre aspas, normas do judiciário proíbem que juízes se filiem a partidos políticos ou demonstrem apreço ou desapreço a candidatos, lideranças políticas e partidos. Fecha aspas. Entendi, mas o que parece para derrotar o bolsonarismo, muitas leis não se aplicam. E assim chegamos ao dia de ontem, onde além do Estadão noticiar o gabinete da ousadia, brega, muito brega, também teve o anúncio de Rachadones, que após se livrar do crime de rachadinha pelo voto da base do Dilma, mandou avisar o PT que está de volta, além de pedir que os petistas fiquem tranquilos, porque ele iria retomar os embates com os bolsonaristas nos corredores da Câmara, mas também nas redes sociais. Rachadones, que tem áudio que comprova o esquema de rachadinha e em seu livro conta como usou de fake news para desestruturar o período eleitoral. O gabinete do ódio, o militante de ambiente virtual, os milicianos digitais do PT, não são novidade alguma. Eles fizeram a vida toda e espelharam na ascensão da direita aquilo que eles sempre fizeram. Tá aí para todo mundo ver. E mesmo assim, nessa mesma segunda-feira, onde mais uma vez a milícia digital do PT foi exposta, o Alexandre de Moraes prorrogou por mais 6 meses o inquérito das milícias digitais, onde eu fui interrogada pela Polícia Federal, que me perguntou como eram as minhas reuniões de pauta, que nunca existiram. Resta saber se a Polícia Federal fará a mesma pergunta para a milícia digital do PT, que tem reunião de pauta marcada diariamente às 8 da manhã. Mas a gente já sabe que alguns são mais iguais que outros. Então resistir, galera, de pé, até 2027. Essa é a meta. E esse assunto do gabinete do ódio petista nos leva à nova tentativa de regulamentar as redes sociais sem que ninguém perceba. Porque, galera, eles precisam nos calar imediatamente, antes que aconteça em 2026 o que aconteceu lá na Europa esse fim de semana. Uma avalanche de direita. Para justificar a guinada dada pela Europa para a extrema direita, porque é só assim que eles se referem. Eles culparam as redes sociais como veículos de proliferação de ideias. Sim, a esquerda é igualmente patética em todo o mundo. E é na intenção de calar as vozes de direita no Brasil e limitar o discurso conservador o máximo possível que eu venho dizer em alto e bom som. Eles vão tentar de novo, agora no Senado, de forma pior, porque dessa vez eles querem ir direto na fonte. Senhoras e senhores, sejam apresentados ao PL 2338. O projeto de lei 2338 visa regulamentar a inteligência artificial, que, segundo nossos magnânimos, é o que mais sentirá do sossego daquelas excelências. Mas, Bárbara, a inteligência artificial são imagens, videozinhos e textos criados. Não tem nenhum monstro nesse armário. Meu amigo, é nessa hora que, confiando que não tem monstro, que você sai pra beber água às 3 da manhã e não olha pra trás, porque sabe que se olhar, você vai ver. Toda rede social funciona com um algoritmo.
É o algoritmo que define o que você vai ver, baseado nas suas preferências. Se você curte a foto de alguém no Instagram, esse perfil curtido começa a aparecer mais vezes para você. Se você curte um vídeo no Twitter, no YouTube, você vai começar a receber mais vídeos quando esse perfil lança outros conteúdos. Assim, a sua timeline, o seu feed de notícias e informações é criado. Tudo quem faz é o algoritmo e ele é treinado para se adaptar às suas preferências. E você sabe o que é um algoritmo? Uma inteligência artificial. Vou trazer aqui a postagem do André Marsiglia, que é um especialista em liberdade de expressão, que ele explica bem o que vai vir a seguir. Presta atenção que eu vou abrir aspas para ele. Atenção! A expectativa de que nessa semana seja apresentado para debate e votação no Senado o substitutivo do PL 2638, que trata de inteligência artificial. A redação tem problemas, podendo facilitar que governos exerçam controle político sobre a liberdade de expressão nas redes. O artigo 14, inciso 13, por exemplo, considera como inteligência artificial de alto risco, passível de fiscalização e punição, recomendações de conteúdos dos provedores, ou seja, o conteúdo que aparece no seu feed. E aí ele relata o artigo 14, que diz: consideram-se sistemas de inteligência artificial de alto risco aqueles desenvolvidos e utilizados para as seguintes finalidades e nos seguintes contextos: produção, curadoria, difusão, recomendação e distribuição em grande escala e significantemente automatizada de conteúdo por provedores de aplicação, com o objetivo de maximização do tempo do uso e engajamento de pessoas ou grupos afetados. Na prática, pode ser pior que censura, por ser anterior a ela. Pela redação, governos poderão exercer influência sobre conteúdos antes mesmo de serem distribuídos ao usuário, sob a justificativa de combate à desinformação. Fecha aspas. Você não entendeu nada? Deixa eu te explicar. Vai ser criada uma agência de regulamentação para o algoritmo e a criação dessa agência vai ficar a cargo do governo. Logo, o governo, em vez de censurar um discurso ou uma postagem, ele, através do algoritmo, poderá de cara impedir que ele chegue a qualquer pessoa com alegações rasas, tipo: esse é um conteúdo de ódio. Assim, não vai ser necessário excluir um post ou um comentário ou um vídeo, porque o próprio algoritmo vai barrá-lo de ser distribuído. Essa insanidade vai ser discutida nessa terça-feira em um grupo de trabalho lá no Senado. Só que o plano dos senadores que apoiam essa loucura é aprovar uma urgência para esse projeto de lei, de modo que ele vá à votação direto no plenário. Galera, eu não tô zoando. Os caras estão indo nessa direção e não tem ninguém vendo. Nós precisamos repercutir isso e cobrar os nossos senadores. E os senadores do coleguinha também. PL 2338, não! E vocês sabem, quando a gente quer, a gente foca e consegue. Portanto, valendo! Quase que eu esqueço de comentar. O desespero é tão grande com a internet que a Rede Lully vai à loucura com mais uma possibilidade insana. Presta atenção. Uma que eu ouvi pode desestabilizar a bancada da selfie. Olha o que vai ser sugerido à Lira: proibir filmagem particular e transmissão online, ou seja, a boa e velha live, nas comissões. Quem quiser, acompanha pela TV Câmara. Seria um belo revés para a bancada da selfie. Proibir os parlamentares de reproduzir as comissões ou fazerem vídeos lá dentro das comissões. Confia só no que é divulgado pela TV, tá? Seria um belo revés para a bancada da selfie. Cara, eles querem limitar o que é transmitido lá dentro para que a gente não engaje, para que a gente não se manifeste. Democracia relativa pujante. Filhote, não dá pra dormir na pia, viu? De novo, PL 2638, não! Mas tá, vamos falar de escândalo? Porque temos. Afinal, não dá pra usar a mesma receita e esperar um resultado diferente. Né, Rede Lula? A importação
importação do arroz que nunca foi necessário chegará às páginas policiais em breve. Isso porque, desde sexta-feira, perfis de internet levantaram tudo quanto é capivara das empresas que arrecadaram os leilões milionários para a importação do arroz. Galera, o negócio deu tão ruim que a matéria de ontem foi a seguinte. Aspas para o Estadão. Lula cobra a resposta do governo à crise do arroz e Neri Geller fica na berlinda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou nesta segunda-feira 10 uma resposta do governo federal à crise do arroz. Na reunião da coordenação política, que voltou a acontecer semanalmente, o presidente mostrou-se irritado com a repercussão negativa do leilão de arroz promovido pela Companhia Nacional de Abastecimento, o CONAB, no qual até uma fabricante de sorvete saiu vitoriosa. De acordo com interlocutores palacianos, o secretário de Polícia Agrícola do Ministério da Agricultura, o ex-deputado e ex-ministro Neri Geller, está na berlinda e pode ser exonerado. Na avaliação do presidente, uma pauta supostamente positiva, a compra direta de arroz pelo governo para evitar alta nos preços após as enchentes no Rio Grande do Sul, trouxe danos de imagem. Como mostrou o Estadão, firmas sem nenhuma afinidade com a importação do produto ganharam o certamente. Para Lula, o que era para ajudar o governo deu munição à oposição. Fecha aspas. Mas por que a matéria do Estadão diz que o Neri Geller está na berlinda e pode ser exonerado? Se você está perdido nessa história, fica calmo que eu preparei aqui um desenho para você entender. Neri Geller é ex-ministro da Agricultura da Dilma, a mãe Sapiens, e deputado federal preso em 2018 na Operação Lava Jato, chamada Capitu. Na ocasião, era investigado um esquema de corrupção no Ministério da Agricultura, onde ele supostamente receberia R$250 mil mensais da JBS, dos irmãos Batista, que hoje, reabilitados judicialmente, voltaram à mesa do governo Dilma. Marcelo Geller, filho de Neri Geller, já foi apontado como laranja do pai. O episódio levou à cassação do pai em 2022. O Ministério Público Eleitoral acusou Marcelo de ter emprestado a conta bancária para o pai a fim de triangular doações, violando a lei eleitoral. Marcelo, à época, disse que o dinheiro era fruto de um empréstimo, mas após a quebra de sigilo e investigações do COAF, descobriu-se que os valores eram referentes à conta do próprio pai. Em dezembro de 2023, após reverter cassação no TSE, Neri Geller é nomeado para cargo no Ministério da Agricultura. Geller, em 2022, fez campanha para o Lula. Robson França é ex-assessor parlamentar de Neri Geller. Ele é presidente da Bolsa de Mercadorias do Mato Grosso e da Foco Corretora. Ambas as empresas foram destaque no leilão do arroz, arrematando 9 dos 15 lotes do leilão. 90 mil toneladas, referentes a 468 milhões de reais. Ele também foi o corretor no leilão, mas, além de tudo isso, ele é sócio de Marcelo Geller, filho de Neri Geller, na GF Business Limitada, aberta no ano passado. Tiago dos Santos, o diretor de operação da Conab, também é ex-assessor de Neri Geller e chegou a diretor de operações da Conab por indicação do próprio Neri Geller. Em 2023, Robson e Tiago estavam juntos em uma foto que levava a seguinte legenda: o encontro de milhões. Em comentário ao Estadão, Robson disse que trabalhou com Neri em 2018 e 2019 e que de lá para cá foi tocar sua vida. Mas em foto publicada em redes sociais em maio de 2023, Robson estava na Secretaria de Política Agrícola, Secretaria de Neri Geller. A título de curiosidade, a decisão de promover o leilão de importação do arroz aconteceu após uma análise técnica feita pelo diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, o senhor Silvio Porto. Acontece que Silvio Porto já ocupou esse mesmo cargo de 2003, no início da gestão Lula, até 2014, quando foi exonerado após ser indiciado pela Polícia Federal por desvio de recursos do Programa de Aquisição de Alimentos. Em março de 2023, após a posse de Lula, ele retorna ao cargo. Com o aval dado de Silvio Porto, então Tiago dos Santos realiza a operação de leilão. E, gente, essa é uma parte dos lotes de leilão de arroz promovido contra a vontade do agro, contra a vontade da mídia, contra a vontade de todo mundo. Mas vamos falar da outra parte, o lote mais alto de 736 milhões de reais.
Weasley seria o dono da empresa que arrematou o maior lote, o que chamou muita atenção, já que a empresa aparenta ser um mercado de bairro e teve seu capital social alterado às vésperas do leilão, passando de R$80 mil para R$5 milhões. É quando aparece na história o senhor Ronaldo Aureliano, que em entrevista à CNN se diz sócio de Weasley, pois ele seria um grupo empresarial com vários sócios no conglomerado. Quando a CNN questionou quais sócios seriam esses, Ronaldo Aureliano respondeu que Carlos Braz também seria seu sócio, mas que isso era questão da Receita Federal e parou por aí. Já o empresário Carlos Braz, quando questionado, disse que o único sócio da empresa vencedora do leilão era Weasley. Disse que não era sócio de Ronaldo e que, se ele disse tal coisa, tem algum equívoco aí. Disse que divide espaços físicos com outras empresas, mas não está relacionado a elas. E disse que o Weasley é uma pessoa real e conhecida do mesmo há muito tempo. E no meio de toda a repercussão entre a divergência da declaração entre os possíveis sócios e a lupa da internet em cima de sua empresa, o jornal Diário do Amapá tentou contato com Weasley, mas um funcionário informou que ele foi para a Europa, só que ele não sabe dizer em qual país o Weasley está. Porque é isso que se faz sempre que se ganha um leilão milionário e se levanta uma suspeita de fraude. Você vai para a Europa e não dizem que país está. Acontece sempre. Super normal e nada estranho. 3 coisas podem acontecer a partir de agora com relação ao arroz. 1. O governo pode embargar o leilão. Tipo, acabou. Esquece. 2. Esse leilão pode acabar em CPI. Ou 3, pode não acontecer absolutamente nada, já que no dia que tudo isso era levantado, a rede aliada lá não fez piu sobre o assunto. É sério, piu a rede Lula não fez. E para finalizar, caos no governo. E nem é a minha boca que vai dizer isso, tá? É a boca do William Vac, da CNN. Ouça. Começa a se instalar no governo Lula 3, uma espécie de rotina. É segunda-feira? Então é dia de debelar alguma crise. A mais recente tem a ver com uma mexida relâmpago do governo nas regras do sistema tributário, criando uma rara unanimidade contra o governo entre alguns dos mais variados setores da economia. Ao contrário de outros problemas técnicos de difícil compreensão, essa última mudança nos impostos já ameaça ter consequências práticas imediatas. Subida de preços de combustíveis já nesta terça-feira. A natureza do problema, porém, ela é de ordem política, ela não é de ordem técnica. É o fato do governo ter de se empenhar em arrecadar o que puder para gastar o que quer. Mesmo amparado pelo Supremo, o que se destaca, porém, é a incapacidade política do governo de articular no Congresso. É importante observar que na crise desta segunda-feira, o perigo para o Planalto não está tanto no Congresso, que está preparado mais uma vez para lhe impor uma derrota. O perigo está no fato de que setores amplos da sociedade não aguentam mais pagar impostos. E é esse clima de basta, chega, não dá mais, que chegou ao próprio Congresso. As reuniões de segunda-feira presididas por Lula não parecem ter se dado conta disso. A questão não é mais a de fatos isolados da política. É cada vez mais o conjunto da obra. Galera, só para você entender, o arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso funciona assim. O governo pode gastar mais, desde que ele arrecade mais. Então, para ele poder queimar dinheiro, você precisa encher o cofrinho. Portanto, toma imposto no seu lombo. E sem reclamar, o governo pode te chamar de antidemocrático e a milícia digital do PT te cancelar, dizendo que você está tentando contra a democracia. Paga mais em tudo. O governo precisa gastar mais em sabe-se lá o quê. Vocês imaginam o que deve ter de gente desfazendo L e pedindo volta Bolsonaro? Quase cumprindo aquela profecia? Vamos sentir saudade da gente. Segura, galera. É até 2027. E sim, vou usar o final do vídeo para te convidar a financiar meu trabalho, ajudar a pagar os advogados e em troca ter acesso a um conteúdo exclusivo. Por 10 bonouros por mês você faz toda a diferença nessa jornada que é longa
mas que só começou. Não tá fácil agora, nem vai estar fácil nos próximos meses, mas a gente tem um objetivo: esperar até que a guinada mundial que a direita está levando ao mundo chegue aqui em terras tupiniquenses. E ela vai chegar. Até lá, se divirta e se informe com os vídeos exclusivos. E, em troca, ajude na produção de mais vídeos que irritam e muito aqueles que desejariam o discurso único. Mas não no nosso turno. Se você quiser e puder, vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. O Arrosgate vai dar em quê? Milícia digital do PT, plenamente ignorada pela justiça que acorda e dorme pensando em Bolsonaro? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!